Olá, saudações. Eu sou Elcias Moreira. Esse é o Cultura em Tópicos, que vai ao ar pelo canal do YouTube do JCCam, Jornal do Comércio 120 anos. É bom saber que nós trabalhamos com o patrocínio da Motonorte, Motores e Máquinas do Norte. Hoje, aqui na bancada, temos a Rebeca Cavalcante, que vai nos ajudar a conduzir o Cultura em Tópicos. E a Rebeca vai falar do patrocinador, do apoio cultural. É contigo, Rebeca. Olá, nós somos a Motonorte. Nós estamos há 39 anos no mercado. Somos especialistas no setor agrícola, industrial e náutico. E nosso diferencial é que nós temos uma assistência técnica personalizada e trabalhamos também com peças de reposição para todo tipo de maquinário. Hoje nós recebemos neste quinto episódio o Franklin Cavalcante, CEO da Motonorte, que esse mês de janeiro completou 39 anos. O Franklin é casado com a dona Patrícia, pai do Pedro, da Chiara, do Theo e da Beatriz. É filho do seu Wilson e da dona Nazaré. E o Franklin vai nos contar como iniciou essa história toda da Motonorte, que faz 39 anos e estamos em festa também. Seja bem-vindo, Franklin, ao Cultura em Tópicos. Agradeço o honroso convite, cumprimento, então, a todos os ouvintes do Cultura em Tópicos. E verdade mesmo, recebeu o maior patrimônio, essa família aí que você enumerou, somando a Rebeca, né, que ela não é nora, ela é filha. Ela está aí, mas é filha. Franklin, há 39 anos atrás, em 1985, o seu pai, o Wilson Melo, concebeu a primeira loja da Motonorte. E ele passou 26 anos trabalhando em uma empresa. Como é que foi a concepção? Ele saiu da empresa para montar a Motonorte, ou então ele montou concomitantemente trabalhando? Como é que foi isso? Novamente, eu agradeço essa oportunidade de falar dessa história tão rica, né, deste brasileiro que venceu todas as adversidades. Essa história ela nasce bem antes de 85. Nasce lá em 42, onde ele vem à vida. E em seguida, com 13 anos, o pai, por falta de opções lá de estudo no longínquo Feijó, no Acre, Rio Envira, um lugar onde era de seringueiros. Então, o seu Pedro Rodrigues, meu avô, viu nele potencial e colocou o filho então para estudar em Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul ele teve no Colégio dos Padres, era coroinha. Os padres convidaram então ele a continuar aquela vida religiosa. Ele disse que teria que estudar, que o pai dele queria estudar, e graças a Deus, porque aí eu estou aqui, né? Senão o pai teria sido padre. E quando ele terminou os estudos ali em Cruzeiro do Sul, não tendo outra oportunidade, conseguiu ir para Manaus. O pai mandou para Manaus para estudar. Ele chegou a ter o único emprego, esse que você falou, de 26 anos, e nessa empresa que ele sempre cita com muito orgulho, ele diz assim, foi a minha escola. Eu digo isso porque hoje a sociedade às vezes cria animosidade entre patrão e empregado, empregado e patrão, e no espírito do meu pai tinha essa gratidão de reconhecer que aquele lugar onde ele passou foi a escola da vida dele. E tem muitas outras histórias que vêm dessa passagem dele de 26 anos lá pelo Sozarno. Sozarno, uma empresa de Manaus, Franklin? Isso, era um grupo empresarial daqui. O Sozarno era dono, os sócios eram dono da Mavel Veículos, e Posto 7, que era revenda Volkswagen. Eles tinham fazendas, tinham um estaleiro, agora eu não recordo o nome, ficava no Encontro das Águas, e outros negócios, né, cada um particulares e imóveis. Então era uma empresa muito grande, uma empresa que vendia com crediário, era material de eletrodoméstico, móveis, utensílios, e também tinha uma área que era de motores. E meu pai, então, foi trabalhar nessa empresa, começou lá como boy,
depois foi a vendedor de peça, e de vendedor de peça surgiu a oportunidade. Então, naquele tempo, 1966, quando eu nasci, surgiu um convite para ele ser gerente numa loja em Belém, uma filial da empresa que já tinha em Belém, Da Souza Arnaud, da em Souza Belém. Arnaud. Isso em 1966. Como meu pai não tinha recurso, casou com a minha mãe e morava de favor na casa do sogro. E aquilo incomodava Isso aqui em ele. Manaus ele Aqui em morava. Manaus ainda. Ele Sim. morava na Cachoeirinha, onde hoje essa casa que era do sogro pertence a ele. E essa oportunidade que o patrão dele deu para ele não perguntou, é uma coisa bem interessante, porque ele não perguntou quanto ele ia ganhar, o que ele ia fazer. Ele só vislumbrou a possibilidade de ter um lugar para morar com a esposa e com o filho. Esse ano que ele parte para Belém, você lembra o ano que ele foi a Belém? 1966. 66. Eu nasci em fevereiro, por volta de agosto, setembro, 6 meses depois do meu nascimento, ele já foi para Belém. Você é o primogênito? Sim, sou primogênito. Então, você nasceu e ele parte para Belém. E lá nascem os teus outros irmãos. Não, em Belém nasceu a Tânia, que veio a óbito ali quando eu tinha 6 anos, ela tinha 5 anos, um acidente. E depois disso veio mais 2 irmãos, o Bruno e o André. O Bruno hoje é doutor em Direito, e a minha irmã é de Medicina da área de Dermatologia. E quantos anos o teu pai, o seu Wilson, passou em Belém? Nós ficamos lá um turno de 14 anos, porque voltamos em 80 para Manaus, e depois passamos mais um turno de 3 anos, depois de 85. Isso é uma outra história. Vocês voltaram para Manaus e voltaram para Belém novamente? Isso, Ficaram mais 3 anos. Em 80, meu pai assumiu o posto aqui vou chamar de diretor-geral do Souza Arnaud, do grupo. Naquela época, a empresa estava passando por dificuldades em Manaus e quando chegou ali em 85, quando ele de fato se demitiu da empresa, ele abriu esse negócio em janeiro. As portas do negócio foram abertas em fevereiro com ele já em Belém, porque o ex-patrão disse para ele: olha, Melo, nós temos uma missão lá em Belém, não está bem, eu queria que você fosse lá. Novamente, essa gratidão que meu pai tinha com os patrões fez com que ele não perguntasse o que ele ia fazer, o que ele ia ganhar. Ele foi lá para passar uma semana e verificar o que estava acontecendo. E aí, realmente, E essa semana durou 3 anos. Essa semana ele relatou para os patrões: olha, aqui está ruim, isso aqui não vai resolver em 1 mês, nem 2 meses. E aí ele teve que fazer a mudança. Então, meu pai já tinha a empresa com 2 sócios, um era o compadre e o outro era um colega também do Souza Arnaud. Esse colega do Souza Arnaud... Ele tinha a Motonorte aqui em Manaus. E a Motonorte tinha abriu dia 22 de janeiro de 85. Mas ele trabalhava na Souza Arnaud? Não, ele demitiu-se um pouco antes, né? E na iminência ele já de abrir o negócio, de abrir as portas do negócio, ele foi convidado para ir para Belém, pela Souza Arnaud, para passar lá coisa de uma semana. Sim. E verificar o que estava acontecendo. E nesse período, quem ficou administrando a Motonorte? Eu tinha ali por volta, deixa eu te dizer, 85 para 66, eu tinha 19 anos. Então, eu fiquei morando na casa de uma tia, ia lá para a loja para abrir. Eu abri as portas porque eram 3 sócios da Motonorte. A Motonorte tinha um sócio que era compadre dele, tinha um sócio que era colega dele da empresa, lá do Souza Arnaud. Esse colega, pouco antes ali de abrir, já estava no contrato social e tudo. E aí o colega disse: olha, eu não vou me afastar mais da empresa, porque eu já tenho mais de 20 anos na empresa. Ele não se sentiu seguro para iniciar, então, aquele empreendimento, que era um empreendimento começado com recurso próprio. Né? Não existia nenhuma segurança assim, de que a coisa fosse desabrochar como de fato desabrochou. Então, naquela época, o Nobre se afastou da sociedade, eu fiquei abrindo a empresa, depois de 40 dias... Aí restou mais um sócio. Quem era o outro sócio? Era Paulo Fernando, João Nobre de Oliveira e o Wilson Melo Cavalcante. E o Paulo continuou na empresa? O Paulo era um sócio que tinha empresa em Santarém, uma empresa Sim. já bem conceituada na época. Ele já era um empresário que já tinha realmente algum recurso, e ele não podia vir para Manaus e deixar os negócios dele lá. E o Nobre, então, deixou esse vácuo
E aí o seu Paulo, então sócio do meu pai, apresentou um novo sócio para ele que chegou aqui como 40 dias, 60 dias depois da abertura da Motonorte. E essa pessoa ficou lá aí 2 anos, mais ou menos, quase do retorno do meu pai foi quando houve a separação desse sócio, né, que entrou oportunamente aí na ausência do seu João Nobre. E quando essa sociedade é rompida e se o Wilson Melo segue de forma solo na empresa? Eu acho, eu não tenho um número aqui, mas por volta de 1993 ou 94, tem que olhar os contratos sociais da empresa, né? Já tem aí mais de 20 anos, então eu não sei precisar a data. Primeiro saiu o sócio que tinha vindo compor a sociedade, né? Eram 3 sócios, saiu um e o seu Paulo indicou. Como meu pai tinha indicado o Nobre para ser sócio, que era o amigo dele de empresa, ele se sentiu também no direito de oferecer que ele conseguisse o outro sócio, uma vez que ele não podia, devido a essa tarefa de estar lá em Belém, ele não podia voltar para Belém, era deixar fechado ou ter um outro sócio gerente. E aí foi essa opção, né, que a pessoa veio de São Paulo, indicada pelo seu Paulo, assumiu ali a condição de sócio, sem integralizar cotas, mas com todos os poderes, né, com a procuração dos outros 2 sócios para desenvolver o trabalho. Como é que se comportava o Wilson Melo, pai e empresário? O pai é aquele homem amoroso, né, um homem que, na história dele, eu pequeno, minha mãe conta que um dia eu caí da cama e ele chegou em casa de noite e, olha, esse menino caiu da cama. Ele foi se jogar da cama para ver e entender de onde eu tinha me machucado. E também, como criança, tinha gripe, ele sem nojo ia lá e sugava o catarro do nariz da criança. E imaginar o que é o tamanho de um pai, né? Essa dimensão de pai que ele tinha. Mas com tudo isso, como ele tinha que proporcionar conforto e tudo para a família, ele era um pai ausente. Era o pai que saía de manhã com os filhos dormindo e voltava quando os outros estavam todos dormindo. Lá em Belém, se a gente passar para esse capítulo, que é onde está a maior parte da história dele, ele conseguiu fazer filiais no interior do estado, Castanhal, Bragança, Santarém, então ele tinha um roteiro para fazer toda semana. Ele saía de casa segunda-feira e ia na empresa, que era em Belém. Terça ele já ia para Castanhal, quarta ele estava em Bragança, quinta ele voltava para Belém e naquele tempo as estradas não eram boas, uma viagem de estrada era um dia. Então esse roteiro ele tinha lá, era ausência realmente muito grande. Mas a nossa mãe deixava aquela imagem de pai austero, de um pai presente, a educação dele, o caráter, isso foi internalizado nos filhos através da mãe. A dona Nazaré cumpriu um papel importantíssimo na vida dos filhos. Com certeza. Como é que você descreveria a mãe Nazaré em sua vida? Exatamente. E na vida dos seus irmãos? Se diz que por trás de um grande homem tem a grande mulher. Então, eu tenho hoje 40 funcionários e vejo a luta de cada um. O funcionário que se ausenta porque tem que levar um filho no médico ou outras atividades que ele precisa estar presente. A minha mãe era esse pai e mãe. Então, o homem saía para trabalhar e o resto era com ela. Então, tem um papel importantíssimo, né? Nesse êxito que meu pai logrou, de estar ali presente, providenciando toda a infraestrutura dele, tanto dos filhos, como da casa, como a dele pessoal. Era a bagagemzinha dele que ele ia viajar, então as camisas dobradas, engomadas e arrumadas na mala para ele ir passar a semana fora. Então, são coisas simples, né? Hoje o mundo desenvolveu, então você tem uma lavanderia expressa e tal, mas naquele tempo não existia nada disso. Então a pessoa viajava, tinha que ir com a roupa ou levar o ferrinho dentro da maleta, esse tipo de coisa. Então a minha mãe foi uma mulher que realmente entendeu os sonhos dele, comungou desse sonho, comungou do planejamento dele, porque fizeram economias juntos,
né? Aonde ele chegou foi com muita economia. Depois a gente pode falar a parte sobre essa economia que ele fez para chegar ali em 85 e ter o capital para iniciar o negócio. É a questão da educação dos filhos. Como era o comportamento do seu Wilson e da dona Nazaré no processo educacional, no modo, na ação educacional dos filhos? São quantos filhos? Nós éramos 4, né? Hoje 3. Enfim, dos filhos de uma forma geral. Sim, bom, meu pai e minha mãe vêm de uma geração, meu pai vem do interior, minha mãe vem de uma geração de escola, naquele tempo, escola de freira. Então, a presença da espiritualidade, da religiosidade e dos bons costumes, aqueles costumes de tomar benção, aquele costume de jovem não falar quando adulto, e cobrança para você ter boas notas, presente. A minha mãe abria a bolsa, chegava do colégio, ela ia abrir, ver tudo que tinha dentro da bolsa, e tomar ponto, né? Ver se você está estudando realmente, presente nas reuniões de colégio. Tudo isso dava realmente, Eucias, um amparo, sabe? Eu acho que a minha geração, ela se importunava com esse controle, né? Existia até certa rebeldia do jovem da época, né? Porque esse controle era muito severo. Mas eu percebo que tivemos ali uma geração que deu continuidade, né? Seja nos negócios, seja no caráter da família, né? Eu acho que assim, a geração de onde eu venho, ela ainda trouxe, a minha geração é a geração que está intermediando esse mundo antigo com esse hoje mundo moderno, que tem suas vantagens, tem, né? A educação moderna hoje faz com que o jovem tenha mais conhecimento, mais cultura, mais amplitude, mas eu acho que nós fomos importantes nisso. E eu recebi uma educação clássica, né, com cuidado, né? Eu tive a mãe dentro de casa, a mãe que era doméstica, aquela mãe que é presente em tudo, que se doa, né, para a família, e isso tem um valor inestimável, né? Quando de fato o Franklin inicia a vestir a camisa de forma literal da empresa Motonorte, hoje você está vestindo a camisa da Motonorte, mas quando de fato começou a vestir, a arregaçar as mangas e está do lado do seu Wilson Mello, seu pai, na empresa? Então, em 85 ali, esse sócio, não me dei bem com ele, né? Tanto é que depois a sociedade se desmanchou, os dois sócios, Paulo e Wilson, se reuniram, e meu pai disse: você escolhe o sócio, né? Que é o direito de você ficar com ele ou comigo. E meu pai, o sócio Paulo, então, fez a opção de ficarem os dois juntos, Wilson Mello e Paulo Fernando, e aí demitiram aquele terceiro sócio. Mas, em meio disso, né, para que eu não ficasse desocupado, eu estudava e fui tomar conta de um negócio de estiva lá na Praça 14. Passei 5 anos lá. Quando eu voltei, e meu pai já estava na Motonorte, a Motonorte já tinha criado um corpo naqueles 5 anos, 2 anos da sociedade, 2 anos e meio da sociedade lá do terceiro sócio, e quando eu cheguei já existia uma empresa funcionando, né? E eu fui para a área de vendas da empresa, uma área operacional e com vendas, participar de feira, montar stand de feira, fazer atendimento. Uma estratégia nossa, eu fiz muitos cursos de mecânica, porque até então Manaus é um lugar de difícil encontrar técnico. Quando você encontra um técnico, você forma ele e, devido à dificuldade, ele sai e vai fazer o negócio próprio, né? Então, eu fui aprender a mecânica para poder garantir para a empresa uma opinião técnica qualificada para a empresa, né? Independente de você ter ali aquele profissional. Então, durante ali 20 anos, eu acho que da minha vida, eu estive ligado a isso. Em 2015, então, eu ascendi a empresa. O meu irmão, que passou um tempo lá, foi fazer o curso de doutorado. E nosso pai, então, teve um diagnóstico de Alzheimer. E aí, 2015, 2016, foi essa transição na marra, onde eu tive que colocar o rumo na empresa, tomar as decisões que eram dele, então, passaram a ser definidas por mim.
Quantos anos se passaram desde que você entrou de fato na Motonorte? Eu coloco aí Motonorte 90, 91 mais ou menos, ó, até 2016, então foram 16, 24 anos, é isso? Depois, né? 24 anos depois, a gente começou a tomar decisões na empresa. Então, até então, eu levava os problemas para o meu pai e ele tomava as decisões. Naquele momento, então, a empresa precisava de decisões, não estava acontecendo. Entramos numa crise também financeira ali em 2016, misturado com aquele plano Dilma lá, a passagem da Dilma 2015. E ali, então, nasceu a minha pessoa para definir, realmente tomar as decisões da empresa. São 25 anos 25 anos de gestão depois, é isso, de Motonorte. perdão. E nesses 25... Não, 25 anos de trabalho. De Agora, trabalho de gestão, lá, de eu fato. vou dizer, de 2016, efetivamente, eu lembro de outubro de 2016, porque chegamos ali no fundo do poço de uma situação financeira. Era 20 de outubro de 2016, quando eu tive que sair para tomar as decisões que meu pai tomava e fazia as coisas que ele fazia. 20 de outubro de 2016. De 2016. Foi o ano da virada. Então, dali para cá, hoje nós estamos aí com 9 anos. Eu estou ruim de conta hoje, 8 anos, 8 então. anos. Para 9 anos, então, dessa virada. Essa virada ocorreu devido à enfermidade do seu pai, o Alzheimer. Isso. Como é que foi se deparar com esse monstro chamado Alzheimer, com essa doença? Como é que foi? O que isso repercutiu na tua vida? Isso, por sorte, 2009 eu tive uma entrada mais séria, mais comprometida com a igreja que eu frequento, que é a Igreja Católica, e isso foi me dando a espiritualidade para viver esse momento. Onde eu entendi a enfermidade dele. Um dia, numa reflexão, Deus vem numa voz assim silenciosa dizer: teu pai está aqui, mas você pode tomar conta dele aí, né? A matéria está conosco, né? A inteligência, a perspicácia, a desenvoltura daquele homem sumiu. Tem um endereço dele ali. Então, isso nunca é fácil, porque essa empresa tem a cara dele. A empresa hoje, ela vive de fazer a economia, uma economia grande, a mesma economia que ele fez quando era casado, que era empregado, ele trouxe para dentro da empresa. Isso é uma história interessante. Isso nasce lá do meu avô. Meu avô, então, comerciante lá no interior, lá no Acre, em Feijó, ele tinha uma máquina dessas registradoras de contagem, uma calculadora, que tinha aquela fita. Meu avô era notório, ele pegava aquela fita, ele fazia as continhas dele enrolando, ele não rasgava a fita. E, ao final, ele introduzia aquela fita de novo na máquina usando o outro lado. Ele usava um lado e o outro da fita e depois ele usava o lado de trás 2 vezes. Então, eu acho assim, você falou hoje muito de reciclagem. Eu posso te dizer que esse meu avô começou com a reciclagem, com o aproveitamento, que hoje está tão em voga, né? Preservar os recursos. Então, meu pai tinha uma economia na empresa. O papel, ele usava o que era descartado, era usado, até hoje, né? Usado como rascunho. Eu vejo hoje uma escola nisso, porque tem funcionários que vão lá na impressora, colocam aquele papel que já foi utilizado para imprimir alguma coisa, ou alguma coisa que não seja um documento importante, uma coisa para ler, um rascunho, ele vai lá e imprime. Então, eu acho interessante isso. Então, essa economia é uma marca dele, a simplicidade. E eu vejo hoje, Elcias, que se esse homem tivesse escrito a biografia dele, como você é um biógrafo excepcional, se tivesse sido feita essa biografia, serviria qualquer pessoa que lesse esse livro e resolvesse montar uma empresa seguindo os preceitos dele, ia ter sucesso, porque ele teve sucesso. Quais as 3 lições primordiais que você lembra que o Wilson Mello te passou na questão da gestão empresarial? Desculpa, economia sempre, simplicidade e honestidade. Em quais locais o seu pai aplicava essa economia na empresa? Quais setores?
na compra de material, em tudo. Ele tinha um modelo de trabalho que ele tinha um caixa, né? Hoje já praticamente não se usa isso. Então ele tinha um caixa que ele aprendeu na escola dele, Souza Arnaud. Ele trouxe isso para a Motonorte através do caixa, através de todos aqueles documentos que representam as entradas e as saídas, principalmente as saídas. Ele fazia um controle. Olha, está gastando muito nisso aqui. Olha, o que aconteceu com isso aqui? Então ele estava lá trancado na sala e ele tinha um domínio geral da empresa com aqueles papéis que chegavam nele. Então, a economia é a marca dele, né? Perseguir essa economia, perseguir o processo mais enxuto, isso é uma marca dele. E essa escola por onde ele passou, eu posso dizer o seguinte, ele teve 2 momentos de sucesso. Quando ele era empregado, ele saiu ali em 1966, uma empresa de mais ou menos 40 metros quadrados, ele deixou um galpão de 1.000 metros quadrados completo de mercadoria. Ele deixou 2 lojas na beira do rio que tinham porto próprio, mais ou menos cada uma seus 600 metros quadrados. Deixou uma loja chamada de showroom, que ele gostava de chamar essa loja de showroom, que era realmente uma loja para os padrões da época. Era uma boutique do motor, tinha uma unidade de cada em cima do seu suporte, com iluminação e tudo foi feito por arquiteto na época, isso por volta de 74, 75. Deixou em Castanhal um prédio com 3.000 metros quadrados, onde se vendia irrigação, onde se vendia eletrificação rural. Então, a empresa Souza Arnaud saiu de um embrião na época, e quando ele voltou para Manaus em 80, a empresa tinha realmente um patrimônio fantástico. Em Belém tinha imóveis comprados, tinha a filial lá de Bragança, tinha uma filial pequena que existia um garimpo chamado Cachoeiro, próximo de Capanema. A empresa Souza Arnaud colocou uma unidade lá avançada que era para atender o pessoal. Então, você pode dizer que ele tirou ali, com mérito, nota 10 na atividade como diretor, como gerente. Ele fez isso. E depois, quando ele pegou a Motonorte ali em 88, mais ou menos, 87 para 88, ele teve o retorno dele de Belém e assumiu o posto de sócio. Depois de 6 meses, ele detectou que o sócio não estava se desempenhando bem, e é onde ele foi, né, afastado da sociedade. E dali, meu pai veio até 95, mais ou menos, 94, 95, com o sócio compadre, e depois disso, 95 em diante, nós somos realmente a empresa familiar. Franklin, você aprendeu a lição de casa, a economia que seu Wilson Mello empreendeu na empresa? Você pratica isso na empresa? Todo dia. É importante salientar, eu te falei da questão espiritual. Tudo fecha, o ser humano ele é um corpo, né, que fecha profissional, familiar, emocional, tudo fecha numa pessoa só. Então, meu pai que teve aquele início lá de coroinha, aquilo estava impregnado nele, aquelas palavras que foram certamente lidas, proclamadas, as missas, aquilo estava dentro dele, a simplicidade. E na simplicidade você encontra a paz. Ele trabalhou com economia e com simplicidade. Eu hoje vivo com economia e simplicidade e posso dizer que é isso que realmente traz a felicidade. Estamos conversando com Franklin Cavalcante, o CEO da Motonorte, esse mês que comemorou 39 anos. A Motonorte está em festa e é um programa especial receber o Franklin contando a sua história, a história do seu pai, os detalhes, uma aprendizagem, uma cultura empresarial que a Motonorte aplica hoje, que já está na 3ª geração. E essa conversa está sendo magnífica, magistral. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Franklin Cavalcante e Motonorte. A Motonorte é uma empresa especializada no setor náutico, industrial e agrícola. Além do mais, aqui você encontra reposições de peças para o seu maquinário e uma assistência técnica especializada.
Trabalhamos com os melhores produtos do mercado, como MWM, Steel, Yama, Honda e mais de 500 fornecedores disponíveis para você. Você nos encontra em 2 endereços, Rua Miranda Leão 411 Centro e Avenida Itacoatiara 418 Cachoeirinha. Motonorte, cada vez mais perto de você. Venha para Motonorte! Esse é o Cultura em Tópicos, pelas redes sociais do Jornal do Comércio, mais especificamente pelo canal do YouTube do JCAM. Hoje nós estamos comentando o assunto de 39 anos da Motonorte. O CEO Franklin Wilson e a Rebeca, gestora de marketing, estão aqui no programa para brilhantar o Cultura em Tópicos e contar a história da Motonorte ao longo desses 39 anos. E esse segundo bloco nós iremos as narrativas de imagens, prosseguindo com Franklin Cavalcante falando da Motonorte nesses 39 anos, e vamos prosseguir soltando a primeira imagem das narrativas de imagens. Franklin, essa imagem aí, o que ela representa? A evolução da empresa, né? A Sim. evolução da empresa, ali, olha, onde ela nasceu em 85, participando aqui dos eventos do governo do estado, que era a Expo Agro, né? Ele já pulou para 89, já tinha um mix de material maior, 2022, agora já bem recente, né? Então, e agora, o último, nós tivemos aí no evento, a Steel se aproximou agora da região norte, porque ela abriu um centro de entregas em Belém, ali, ó, CD, Centro de Distribuição de Benevides. E foi muito inspirador, está escrito ali, ó, muito inspirador. Eu coloquei isso porque realmente recebi lá da direção da Steel Maior muitos insights de política que a Steel está lançando. Em conversa anterior, sobre aquele episódio do profissionalismo do seu pai. Conta essa história para os telespectadores do Cultura em Tópico. Claro que um evento desse, né, a gente tem muita informação, a gente às vezes acaba deixando alguma coisa de fora. Você falou da educação dos meus pais, né? Você perguntou como é que foi, uma educação que realmente muito tradicional. E eu pude acompanhar meu pai desde os 4 anos de idade. Quando eu tinha essa idade, não existia creche, e frequentemente meu pai me levava para a empresa onde ele trabalhava, geralmente aos sábados, né, para que eu interagisse ali. Então era interessante, minha mãe dizia assim: quando o menino chega do trabalho, só tem branco a bola do olho, o resto é tudo negro, que era graxa, era óleo, era a oficina que existia na empresa. E de lá para cá eu consigo, hoje eu entendo aí um plano de Deus na minha vida, de ter acompanhado todas as histórias do meu pai, porque para fazer a empresa hoje funcionar, eu tenho que ir na história dele e verificar aquela situação, como foi que ele resolveu. Aí eu pego aquela solução e trago para o dia atual e dá certo. E um fator que é muito relevante, que contribuiu muito para o que eu sou hoje, dentro do campo do profissionalismo, a palavra seria profissionalismo e compromisso. Meu pai, então, nós tivemos um óbito da minha irmã num domingo. Nós estávamos indo para Mosqueira, em Belém, um dia comemorativo, era um domingo de 1972, e lá o carro sofreu um acidente, a minha irmã teve a cabeça esmagada, ele veio com ela no colo, com a cabeça coberta por um pano, por uma pessoa que vinha atrás e socorreu. Isso se deu ali 8 horas da manhã, por volta de 8 horas da manhã. E eu tinha 6 anos então de idade, fiquei na casa onde morávamos, alguém ficou tomando conta de mim. A sua irmã tinha quantos anos? 5 anos. 5 anos. O enterro dela, aquele negócio de IML, tudo foi desenrolado no mesmo dia. Meu pai conseguiu sepultar nesse domingo. E na segunda-feira ele foi trabalhar. Então, hoje eu vejo as pessoas perseguindo suas metas, seus objetivos, e vejo as pessoas, às vezes, deixando de cumprir um compromisso por algum eventual problema. E a minha personalidade antes condenava, eu achava isso uma fraqueza. Hoje, eu penso assim, eu olho para aquela pessoa com pena, porque eu vejo que como era forte o desejo do meu pai de vencer, e quanto era o compromisso que ele tinha com a família, quanto aquele baixinho de estatura
pequena e frágil, como ele era forte, né? Uma personalidade forte. Lembro ainda, assim, que minha mãe teve que vir para Manaus para ficar com outros parentes, porque ela não aguentava nem entrar na casa que morou. Então, e ele ficou morando na casa, sozinho, claro, algum tempo, porque não tinha comunicação. Então, ele liga para os patrões dele e diz, olha, aconteceu isso, eu preciso ir ficar um tempo lá com a minha esposa e tal. E aí a empresa, na época, providenciou, só que levava uma semana, não tinha avião todo dia, toda hora. Então, essa pessoa veio para substituir, ele veio a Manaus, ficou aí em torno de uns 10 dias, mas ele tinha a chave da empresa, era ele que abria, e ele foi cumprir, então, essa missão que ele tinha, né? E isso, para mim, ficou uma marca muito forte no meu coração de compromisso. Aliada também, a minha mãe não permitia eu faltar a aula, gazetar a aula por... tô com febrezinha ou qualquer coisa, ela brincava, dizia, isso é febre de sapo. E me mandava para a aula, então, para não perder a matéria, o ponto. Então, isso forja na gente, assim, aquele caráter de compromisso, de marcar um horário e cumprir, de fazer o impossível para cumprir um compromisso, um trato. Isso está na minha raiz, então, né? Eu te comentei isso porque isso é uma parte assim, muito forte, né, da minha vida, da minha formação, do meu caráter, do que eu sou hoje. Eu me apoio nisso. Eu até devolvi isso. Há coisa de 10 anos atrás, eu perdi esse meu avô aqui em Manaus e cheguei com os funcionários e disse, olha, eu não quero fechar a empresa. Eu vou ficar dentro da empresa, agora também não vou ficar trabalhando, dando preço, negociando. Eu só quero os clientes vêm aqui pegar suas mercadorias, porque viajam para o interior, imagino que é chegar e encontrar a empresa fechada e aquilo ia causar transtorno para outras pessoas. Então, eu pude viver um pouquinho isso, eu gostava muito do meu avô. Ele veio lá do Acre, estava em tratamento e faleceu aqui em Manaus. Então, eu vivi um pouco, né, guardando as proporções, mas eu vivi isso aí na minha vida. Estamos no Cultura em Tópicos, abstraindo essas lições significativas para as nossas vidas do senhor Wilson Mello, o patriarca da Motonorte, o grande idealizador que deixou esse legado, deixa esse legado para os filhos, e o Franklin prossegue com toda essa cultura empresarial que é a cara da Motonorte. Vamos prosseguir, Diego, com as narrativas em imagens, soltando mais uma imagem na tela. Essa imagem aí, Franklin. Aí está as 3 gerações, né? Meu pai que trouxe essa empresa até mim, e agora o Pedro aí com a formação acadêmica de administração, com a MBA, quer dizer, com toda a ciência, com toda o cabedal que é necessário para desempenhar o trabalho de administrar, de gerir uma empresa. Então, já se pensa aí nessa 3ª geração que vai dar continuidade. Esse é o Cultura em Tópicos, que vai ao ar pelas redes sociais do YouTube do JCCAM, Jornal do Comércio. O Franklin está contando as histórias aqui da Motonorte através de imagens e nós vamos prosseguir, Diego. Pode jogar a 3ª imagem para o Franklin comentar na tela. Então, aí chegamos a dezembro de 2023. Esse é o nosso corpo de funcionários da matriz aqui em Manaus e filial de Manaus. Faltam aí 8 funcionários da filial de Belém. Muito bem, Cultura em Tópicos, aqui pelas redes sociais do Jornal do Comércio. Estamos aqui com o Franklin Cavalcante e a Rebeca Cavalcante, da gestora de marketing, o CEO, falando da história dos 39 anos da Motonorte. Vamos prosseguir nas narrativas e imagens, soltando mais uma imagem na tela. Aí são 2 gerações do encontro, né, Franklin? Um evento importante, um momento importante da empresa, 2009, salvo algum engano. Nós representamos uma marca mundialmente conceituada, que é a Yamaha. Eu estou vestindo a camisa dela aí. Foi o lançamento dos motores de média rotação aqui em Manaus. Foi independências da empresa. Estava todo o staff do Japão, os diretores da empresa aqui no Brasil, e fizemos esse evento de lançamento.
Franklin, me fala aí sobre a questão de passar o bastão para o seu filho Pedro. Na verdade, a empresa já está se encaminhando para a terceira geração. Como é que está sendo esse processo de deixar o comando, passar o comando para o seu filho? Como é que está se processando? Como é que está se processando as ações para isso? Como eu te falei, ele tem todas as ferramentas gerenciais, né? Foi educado pelos avós, e a transição eu vejo assim como uma coisa que está acontecendo de forma bem racional, porque eu estou ainda presente, né, dentro da empresa, mas já confiando nessa nova administração que traz as ferramentas. O mundo está muito complexo, o ambiente comercial, o ambiente empresarial está muito complexo, e é interessante, um fator de sucesso que eu acredito, eu tive a oportunidade rara de passar 3 meses no Japão, em 2 oportunidades diferentes, 2 meses numa e um mês na outra. E no Japão se dá assim, o velho ou idoso lá, ele é a experiência. E o novo junta com o velho para poder dar encaminhamento. Ele não começa tudo de novo. Nós temos culturas que o jovem quer começar do jeito dele. Ele não aceita o mais experiente, um conflito de gerações. E eu vejo essa transição tá se dando dessa forma. Isso tudo, eu poderia dizer assim que é uma sopa de muitos elementos, né? O elemento familiar, o bom entendimento familiar, misturado com a cultura que se mantém muito forte, que meu pai deixou e está presente na gente, e essa aceitação da minha parte desses jovens que vêm, está aí a minha nora e com o Pedro tem 27 anos, que vem já demonstrando coerência, prudência. Então, é isso aí. A gente já percebe que a terceira geração vai dar encaminhamento, né? É claro que é difícil você pegar uma empresa que já tem esses 40 anos ou mais adiante, que tem uma cultura e reformular ela. Isso é difícil, mas, inclusive, já está sendo feito isso. Estamos nos adequando ao jogo comercial que existe na atualidade, as oportunidades que a lei dá para a empresa poder se modernizar, para que realmente a gente possa manter a empresa sadia e crescendo nesse mercado que é tão diverso. Essa conversa agradabilíssima com o Franklin Cavalcante, da Motonorte, nas narrativas de imagens, o segundo bloco aqui do programa Cultura em Tópicos, e nós vamos prosseguir, Diego, com mais uma imagem na tela para contarmos mais um capítulo da Motonorte nesses 39 anos, Franklin e Rebeca. Então tá aí o casal que merece escrever uma história, porque, como eu sempre digo para quem é mais jovem, se você quer um conselho sobre casamento, procure casais que estão com 70 anos unidos. Se você quer conselho comercial, procure um comerciante que teve sucesso. Então, tá aí uma história de sucesso no plano familiar e no plano empresarial. Essa é a imagem desse sucesso. Estamos nas narrativas de imagens no Cultura em Tópicos de hoje, em especial aos 39 anos de Motonorte, Motores e Máquinas do Norte. E vamos prosseguir com mais uma imagem na tela para o Franklin contar, narrar essa história. Aí eu estou reunido com a minha mãe e meus dois irmãos, né? O Bruno, então, é doutor em Direito, professor da universidade, e a André, que está ali, médica formada, com a especialidade de dermatologia. Você também percebe aí que há um bom ambiente familiar. Isso também não é fácil de se conseguir, né? Então, a dona Nazaré, que está ali aparecendo, teve o mérito de criar seus filhos, impor caráter, impor sua marca, né? O seu legado nas pessoas. Franklin, o que é família para você? O que significa essa palavra família?
Como é que você definiria a palavra Família, família? família é um desejo de Deus. Deus criou o mundo. Deus botou o homem, ele estava só. Ele fez a mulher e ele disse que o homem se una à sua mulher e que eles vão, deixa a casa do seu pai, o homem vai viver com sua mulher, faça sua família. E ele colocou Cristo na terra, e ele não colocou Cristo sozinho, podia ter nascido atrás de uma árvore, ter vindo em cima do monte, mas ele colocou numa manjedoura, deu uma mãe e um pai para eles. Então, família é a base de tudo. Sem família você não se realiza, sem família você não é nada. Tem que ter a família unida, você volta do seu trabalho, você volta da sua guerra, você volta da sua escola, você volta de qualquer lugar e você tem que ser amparado pela família. Filhos, esposa, noras, tios, parentes, primos. Família é o paraíso na terra. Deus diz que tem um lugar na terra que o paraíso começa aqui, e o paraíso começa na família. Cultura em Tópicos, trazendo o tópico da cultura da Motonorte, empresa familiar que chega aos seus 39 anos com todo fôlego, com todo vigor, ajudando ao estado do Amazonas a se desenvolver, a sociedade manauara, empregando pessoas, contribuindo para a cultura, que é o nosso apoio cultural da Motonorte. Temos aqui o prazer de receber a Rebeca na bancada e o Franklin, e vamos soltar mais uma imagem no quadro de narrativas e imagens. Aí está, então, a terceira geração, né, dos meus pais. Estão aí todos os netos dele reunidos. Também é uma grande alegria. Isso me faz lembrar aí uma passagem da Bíblia, que Deus abençoa até 1000 gerações daquele que é temente a Ele. E eu posso ver essa palavra se cumprindo aí. O meu avô teve 9 filhos, todos estão vivos, meu pai. Todos vivem bem, nem todos são ricos, mas todos vivem muito bem. Meus primos também são pessoas do bem. E dentro da casa do meu pai, eu já estou olhando aí até a 4ª geração que está ali no braço da minha mãe, e com esperança de que receba, né, dos meus filhos, da minha filha Nora, receba uma boa educação para também ser feliz. Só é feliz se você tiver essa família, se você for abençoado por Deus, criar sua família com zelo, para que realmente você possa ter bons dias aqui na Terra. Nós estamos degustando, bebendo essa sabedoria familiar, a sabedoria dos valores cristãos, dos valores morais e da cultura familiar e cultura empresarial, todas fundidas num só caldeirão, para que haja esse sucesso, esse êxito, prosseguir em busca dos seus objetivos, e com as narrativas e imagens que o Diego vai soltar mais uma imagem aqui na tela para o Franklin comentar. Bom, uma surpresa aí, né? Essa é a minha atividade desde 2009. Eu, como católico, engajei nas atividades da igreja ali de Santa Rita, na Cachoeirinha, e isso hoje é um sustento, né, para que a gente não perca o farol, né? O mundo está muito complexo. Eu falo isso porque vejo muitas pessoas hoje com dependência química, com depressão, pessoas com estresse, com angústias, e verdadeiramente a atividade empresarial não é diferente. Sim. Todo dia é uma surpresa. E é ali que eu carrego minhas baterias, é ali que eu encontro com Jesus e ele me consola. Bem, o Franklin falou a questão da vida religiosa, e eu vou te fazer uma pergunta. Como é que o empresário concilia a vida empresarial das finanças com a vida religiosa? Olha, você não consegue dissociar do seu caráter. Então você vai lá na igreja, você exerce aquilo, a tua atividade. Quando você vai para dentro da empresa, você leva a simplicidade, a honestidade, a paciência, né? A gente exerce muito o perdão dentro da empresa. Tem uma marca que eu posso falar para vocês, qualquer pessoa me condenaria. A pessoa deu um prejuízo, tem que pagar. A gente olha, sabe que o funcionário tem um salário, às vezes, que só dá para ele ali viver, e aí, de repente, você vai colocar para ele ali um prejuízo. Claro
que o prejuízo da atividade empresarial é do sócio, é da empresa, não é do funcionário. Mas o coração do homem arde, a pessoa fica com vontade de retaliar. Então, a atividade religiosa, ela sendo feita com afinco, ela te traz valores e esses valores servem para todo o lugar, para a família, se você estuda lá na tua faculdade, lá no teu trabalho. Eu até costumo dizer que essas pessoas que têm uma espiritualidade forte, elas se diferenciam dentro dos ambientes, e principalmente o de trabalho. Você vê pessoas que são bons colegas, todo mundo gosta, todo mundo acolhe bem. Aí quando você vai ver, são pessoas que têm realmente uma espiritualidade. Cultura em Tópicos de hoje, em especial, aqui com os 39 anos da Motonorte, estamos nas narrativas de imagens que o Diego vai soltar mais uma imagem na tela. Queria que seja a 10ª imagem para o Franklin comentar. Outra atividade minha, aquela foto anterior, esqueci de dizer, eu sou ministro da Comunhão, chama-se Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão, chama-se MESC. E aí eu estou com o grupo da Pastoral da Saúde, foi o primeiro movimento que me acolheu dentro da igreja, foi a minha porta de entrada na igreja. Essa pastoral, ela trouxe para mim aquilo que um ser humano tem que ter. Trouxe humanidade, eu visito pessoas que estão enfermas. Eu posso te relatar assim, muito brevemente que um fato, eu tenho 500 visitas ou mais do que isso, mas uma em especial, um cidadão que estava doente com câncer no reto e prostrado numa cama, uma pessoa que era um autônomo, a esposa era doméstica, diarista, com muitas crianças dentro de casa, um ambiente insalubro. E quando eu fui visitar esse homem, então, as panelas em cima da mesa, cheio de mosca, muitas crianças sem tomar banho, e realmente aquele ambiente muito feio. Levamos a palavra de Deus para ele, choramos junto com ele, e ao chegar em casa, que eu olhei e deparei com o meu quarto, a minha cama, que no sábado é o dia que a diarista também limpa, deixa tudo arrumado, eu disse que Deus tinha sido muito generoso comigo. Então são desses momentos que a gente vai forjando um ser humano diferente. Eu busco uma melhora minha pessoal, né? Eu busco ser mais compreensivo, eu busco ser mais pacato, eu busco ser mais tranquilo, e graças a Deus esse trabalho na igreja tem sido de grande valia para mim. Esse é o Cultura em Tópicos pelas redes sociais do JCCAN, Jornal do Comércio, especificamente pelo YouTube, disponibilizando sempre novos episódios. Eu vou falar aqui com a Rebeca Cavalcante como é que funciona a gestão de marketing, Rebeca, lá na Motonorte. Hoje nós já somos uma empresa moderna, né? Contamos com pessoas especializadas para atender o nosso cliente de forma online. Nós temos o nosso site, nós temos o Instagram, Facebook. E você pode estar entrando em contato pelo WhatsApp conosco também. Nós enviamos foto, propostas e tudo mais. Já consegue resolver tudo pelo telefone. Cultura em Tópicos, o canal do YouTube do JCCAN. Vamos chegando ao final de mais um episódio. Eu vou pedir as considerações finais do Franklin Cavalcante para os telespectadores do Cultura em Tópico e toda a comunidade Manaus que acompanha o nosso podcast. Bom, eu quero primeiro parabenizar, né, a sua iniciativa com esse programa. Antes de começar, eu lhe falei que temos uma população ainda muito pobre, muito aquém de educação, apesar dos esforços do governo em proporcionar aí o ensino básico, fundamental e inclusive o superior de forma gratuita. Claro que não chega a todo mundo, mas é preciso cultura. Como eu te falei aqui, eu estive no Japão e aquilo me deu uma inveja muito grande. Queria que meu país hoje fosse um país organizado, cheio de oportunidades para todo mundo trabalhar, com as ruas limpas, com os nossos rios, nossos igarapés limpos, sem detritos. E isso só vai se conseguir através da educação. Então, hoje o Cultura em Tópicos essa chama, esse farolzinho aí a brilhar, né, a iluminar
Então, eu fiquei muito, muito feliz pelo conteúdo da a gente poder expor a nossa vida para servir assim também de luz, né? Porque eu tive essa sorte, Eucias, de ter um pai e um gestor da qualidade e da envergadura que é o Wilson Mello. Brincávamos dizendo que se o Wilson Mello fosse presidente da República, esse país era bem diferente. Então, as ferramentas, os exemplos, o legado dele realmente é fantástico. Eu agradeço essa oportunidade de enaltecer esse homem, longe só de ser meu pai, mas de ser um grande brasileiro, um grande homem, uma pessoa com uma história de vida fantástica, né? Uma pessoa generosa. Quem conhece ele, quem teve contato com ele, quem convive com ele, poderia repetir muito mais do que eu estou falando, porque estaria isento da emoção. Então, agradecer de novo essa oportunidade. Desejo que esse programa possa fazer a diferença hoje no cenário cultural do Amazonas, porque eu reputo você um intelectual amazonense, dedicado, estudioso, que eu lhe conheço, não é daqui, então sei que você é estudioso, muito aplicado, então que verdadeiramente esse seu projeto cresça assim a ponto de receber da sociedade manauara o devido reconhecimento. É isso que eu desejo. Essas foram as palavras do Franklin Cavalcante, CEO da Motonorte. Estamos chegando ao final. Eu quero agradecer a sua audiência, telespectador, que nos acompanha os episódios anteriores e esse, com certeza, que será uma coroado de êxito. Agradeço a presença do Franklin, agradeço a presença da Rebeca, agradeço o Diego na técnica de som e imagem e agradeço, sobretudo, a Deus. Muito obrigado e tenha uma ótima semana.